Aqui na TV com o All News Sport, a gente vai falar bastante sobre essa história do Ninho do Urubu daqui a pouco, sobre a Libertadores também, mas antes vamos falar da Sul-Americana, porque o Galo conseguiu um resultado interessante contra o Independiente Del Valle, 1-1, gol do Dudu ali no final, empate heróico na altitude contra o Del Valle. O jogo de hoje, de quinta-feira, na verdade, vai ser Universidade do Chile contra o Lanús, fazendo a outra semifinal. O fato é que o Galo, que vai capengando aí no Brasileiro, faz uma campanha horrível, faz uma temporada ruim, está aí pendurado na Sul-Americana, mas agora está com uma chance razoável de ir para a final, vai decidir na sua casa. Com um pequeno detalhe, Danilo Lavieri. O Independiente Del Valle é o time que, como jogar fora de casa ou dentro de casa, é a mesma coisa. Ele não tem torcida, só o fator altitude que ajuda bastante, e ontem empatou o Galo. O Del Valle, ele tem essa característica, né, de, como você disse, de ser um time que não muda muito jogar dentro ou fora. Tem uma fama de destruir brasileiros, né? Ele já eliminou, já ganhou de muitos brasileiros nas mais variadas fases, e tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. E ontem no jogo eu estava dando uma olhada e o time do Del Valle é bem organizadinho. Você vê na televisão, quando a câmera abre, você vê linha certinho, você vê toque e tal. Achei o pênalti até meio estranho, o pênalti dado para o Del Valle. E o empate para o Atlético Mineiro no final saiu bom. Porque, querendo ou não, é semifinal de Sul-Americana. Você consegue um empate fora de casa. Claro que o Atlético Mineiro não jogou tão bem assim. Em alguns momentos achei até que faltava fome, porque estava 1-0 para o Del Valle. E o Galo estava lá para o Atlético Mineiro aqui de tentar alguma coisa. E aí, quando entrou o Hulk deu uma leve mudada no jogo, partiu um pouco para cima e participou desse gol do Dudu, que fica numa situação melhor para o Atlético Mineiro. Mas como você disse, para o Del Valle jogar dentro ou fora não muda. E aí, para passar, o Atlético Mineiro vai ter que jogar mais bola do que jogou lá em Quito para passar dessa semifinal, para disputar essa final de Sul-Americana, viu, Tironi? Ô, Casão, bom, como disse o Danilo, o Hulk ficou num entreveiro aí, não, vai embora, virou reserva, vai sair do Galo, não sei o quê. No fim das contas, ele entrou e ajudou também o Galo a ganhar com o gol do Dudu. Talvez o gol mais importante, o que o Dudu fez de melhor desde que ele chegou ao Galo. Foi o primeiro gol no Atlético Mineiro. Foi o primeiro gol no Atlético Mineiro. Talvez o que ele tenha feito de melhor até aqui no Galo, o Dudu. Então, o Atlético ele não vem jogando bem, nem na Sul-Americana, nem no Campeonato Brasileiro, né? Esse empate, tudo bem, esse empate dá um ânimo, pode salvar a temporada, pode ir para a final da Sul-Americana, mas não é uma garantia, porque também vem sofrendo até para passar na Sul-Americana jogando em casa. Né? Sofre para jogar em casa também, sofre para ganhar, para passar de fase em casa. E assim, eu acho que o Atlético tem que ficar muito atento ao Campeonato Brasileiro, mas muito atento ao Campeonato Brasileiro. Você está ali, ok, classificar para a final da Sul-Americana vai ser legal, pode ser campeão de repente para a Libertadores do ano que vem, ganhar uma grana, já que é um dos times que deve muito também, um dos muitos clubes brasileiros que tem uma dívida enorme, mas ao mesmo tempo você tem que ficar com o olho no Campeonato Brasileiro, que ali a coisa está bem complicada. Eu vi alguma parte do jogo, achei um jogo muito chato, O Del Valle tem isso, joga em casa e fora da mesma forma, então não inflama o jogo, né? Não dá aquela pegada. E o Del Valle não tem um time como já teve em alguns anos atrás, que eu vi dar um baile no Corinthians, na Arena. Eu comentei o jogo lá na Arena do Corinthians. Nossa, colocou na roda, se não me engano. Já vi ganhar de outros times também, mas não tem essa força toda. O principal jogador é o... Como ele chama que jogou no Corinthians, Danilo? Sornosa. É o principal jogador, é o capitão do time, foi o cara que bateu o pênalti. Então, assim, é bom jogador, mas não é o principal jogador do Del Valle. Então a equipe é bem mediana nesse momento, né? Mas mesmo assim o Atlético tem que ficar atento. O Atlético não consegue se impor, nem em casa nem fora, não consegue reagir, não tem poder de reação. E é isso que o Danilo falou. Tava perdendo o jogo, mas não tinha indignação nenhuma. E aconteceu a jogada do gol. Empatou lá nos acréscimos já.
importante o empate, foi tão impactante o empate, porque foi o Dudu que fez o gol, né? Que o Dudu, gente, não é que foi a coisa mais importante que ele fez, foi a única coisa que ele fez até agora no Galo. O Galo, e o Casão fala muito bem, vai aí para a final e tal, mas vamos combinar, né? Com o Sampaoli, sem Sampaoli, ao longo da temporada, faz uma temporada que, sim, pode terminar em título, mas o jogo jogado... Mas assim, não é tão diferente do ano passado, quando o Atlético Mineiro perdeu a final para o Flamengo, né? Também. Então, assim, e tanto que terminou o Brasileirão com o risco de cair até a última rodada. Então, acho que esse alerta que o Casão faz, ele é bom. E o Atlético Mineiro, ele é um grande exemplo dessa questão que a gente sempre tem discussões sobre SAF, não SAF e tal. E o Atlético Mineiro, ele é um exemplo claro de uma SAF que passa bem do ponto, né? Então, falta organização. Eu acho que a chegada do Sampaoli deve ter dado uma mexida no ambiente ali, porque a gente sabe que o Sampaoli não é o cara que chega mais quieto. Esses rumores sobre saída ou não do Hulk, já avisando 2026, certamente isso mexe também, porque o Hulk, ele é referência para todo mundo no vestiário e tal. Então, realmente, o Atlético Mineiro deixa a desejar. E aí é o que você falou. Vai chegar, pode ser que chegue numa final, tem camisa, tem história, tem força. Numa final com a Universidade do Chile ou com o Lanús, obviamente, no jogo único, o Galo tem muita chance de ser campeão, claro que tem, se passar do Del Valle mesmo. Agora, não dá para usar esse ano e falar que esse ano foi legal. Falta muita organização, falta uma estrutura para a gente olhar para o Atlético Mineiro e falar, beleza, ano que vem o Galo não vai, de novo, estar nessa mesma situação. Precisa melhorar nesse ponto o Atlético Mineiro, sem dúvida. Com um detalhe, Danilo, que o Galo vive fora de campo problemas seríssimos. Tem uma dívida colossal. Sim. Que não se sabe quando vai pagar. Então esse título aí seria não é longe de ser a salvação da lavoura, mas... Não. Economicamente, definitivamente não é uma salvação econômica. É legal para a torcida no critério esportivo, óbvio que eles vão gritar é campeão, eles vão poder celebrar uma taça. Dá uma vaga na Libertadores. Exato, a vaga na Libertadores. Joga a Recopa no começo do ano que vem. Tem várias coisinhas legais de você ser campeão da Sul-Americana. Querendo ou não, mesmo que seja a segunda prateleira, mas é um título internacional. Então, eu acho que é uma comemoração para a torcida e tal. Mas nem de perto é algo que você olha e fala, não, com esse título aqui vai pagar tudo, vai ficar tudo bem, 2026 começa diferente. Não, o Atlético Mineiro precisa mais do que isso. Precisa ser campeão e ainda assim fazer uma autocrítica para olhar. Porque, como eu disse, no ano passado, muito parecido. O Atlético Mineiro chegou à final, perdeu e ficou até a última rodada lutando para não cair. Muito bem. Então tá aí o Galo um passo, mas ainda calma, da final da Sul-Americana. Uma vitória simples em casa. Bom. É uma vitória simples em casa. O Casão lembrou do Independente Del Valle aprontando. Teve a grande aprontada do Independente Del Valle foi exatamente ganhar a final da Sul-Americana do São Paulo, aquela final em Córdoba que... assim como outros jogos, deixou o São Paulo na roda. O São Paulo nem viu a bola naquele jogo, tomou de 2-0, podia ter tomado demais. O Vale ganhou do Corinthians também, 3-0, e teve mais aí, eu não vou lembrar todos, mas eles fizeram várias vítimas. Quem raramente sofre com o Del Valle é o Palmeiras, né? O Palmeiras chegou a perder uma vez de 2-0 do Del Valle lá e conseguiu a virada, lembra? Acho que foi um gol do Luiz Guilherme e tal, nesses jogos de pacto do Abel aí, mas o Palmeiras é um dos poucos realmente que não sofreu com o Del Valle ainda. Enfim... todo cuidado é pouco com o Independiente Del Valle. Na outra semifinal tem Lanús e Universidade do Chile, que jogam na quinta-feira, como a gente já mostrou aí. Tá aí, ó, o encadeamento da Copa Sul-Americana. Agora, uma pergunta para vocês dois. Vocês gostam da Copa Sul-Americana? Olha, como todo mundo sabe que eu torço por Palmeiras, como na perspectiva do Palmeiras, eu acho que a Sul-Americana é pouco. Na perspectiva do Flamengo, eu acho que a Sul-Americana é pouco. Mas para um Atlético Mineiro que está tentando se reorganizar, para uma equipe que está com não tanta frequência na Libertadores assim, eu acho que é uma competição legal. Só que a gente sabe, a gente viu o Cruzeiro, que está lutando pelo título brasileiro, e a gente viu o que aconteceu. Os caras simplesmente largaram na Sul-Americana. Conseguiram ficar fora lá num grupo que tem a Mushuc Runa. Então eu acho que dependendo do nível do time, dependendo do investimento, a Sul-Americana é pequena. Mas
entre Sul-Americana e Copa do Brasil, por exemplo, hoje eu preferiria ganhar a Sul-Americana. Lembrando, você está falando, né? Talvez para a perspectiva de um, para a perspectiva de outro, não seja um título legal. Lembrando que há poucos anos atrás, eu estou até tentando recuperar aqui que ano que foi, que o Flamengo perdeu para o Independiente no título sul-americano, foi em 2017, quando o Flamengo estava nesse processo de reconstrução, não estava na Libertadores, e foi um acontecido. Teve até invasão no Maracanã, porque a torcida estava na pegada. Não, você falou da final de São Paulo. Vários São Paulinos viajaram, foi uma baita mobilização. Vários São Paulinos viajaram. Ah, você também? Eu não sabia. Foram não lá era indireto. E perderam. E viram o time Não, mas perder. teve uma mobilização grande de São Paulinos e tal. No final, é aquela história. O próprio Corinthians acabou sendo eliminado pro Racing. Até então, tinha, né, uma mobilização. Campeão de Sul-Americana e tal. Acontece. Naquela final que muitos São Paulinos foram, de fato, o Lautaro Dias, hoje do Santos, que fez um dos gols do Independente Del Valle, naquela final que foi em Córdoba. Casão, o que você acha da Sul-Americana? Eu confesso, eu gosto. Eu acho que é assim. É como a Liga Europa. O time não está na Liga dos Campeões, vai jogar a Liga Europa. Porque eu tenho uma sensação que os brasileiros meio que levam como, não, isso aí é meio que não gosto, é café com leite, sei lá. Essas comparações com a Europa é que talvez atrapalhe um pouco o futebol da América do Sul. Por exemplo, fazer uma final de jogo único. Aqui é uma imitação da Champions League, que aqui não funciona. Aqui não funciona, gente. A América do Sul é distante, não tem todas as facilidades, não funciona, mas imitaram. Aqui também não tem muitos times bons. Não tem um volume de times de grandes times. Principalmente depois que a questão financeira começou a ficar muito diferente, você vê River, você vê Boca, são times que têm uma história, têm um peso. Todo ano que cai um brasileiro com eles, a gente fala, nossa, vai ser um jogo, é muito difícil. E na maioria das vezes, os brasileiros vão lá e passam, ganham lá no Monumental de Nunes, ganham aqui também, como foi o Palmeiras. Então eu acho a Sul-Americana muito fraquinha. Muito fraquinha. O time que consegue ter um equilíbrio melhor durante a competição consegue chegar. Ou aquele time que consegue, de repente, que nem o Galo. O Galo não joga bem o ano todo, mas está conseguindo ir adiante com gol nos acréscimos, levar o jogo para os pênaltis. Quase foi eliminado 2 vezes o Galo na Sul-Americana. Quase foi eliminado 2 vezes. Mas conseguiu passar ali no finalzinho, gol apertado, sabe? Nos acréscimos e tal. Eu não gosto, sinceramente, da Sul-Americana, porque eu já não gosto da Libertadores com um monte de times. Tem um monte de times na Libertadores que são de Sul-Americana, que poderia ser uma Sul-Americana mais forte, mais interessante, mais competitiva, mas estão lá na Libertadores, que aumentaram os números da Libertadores. A América do Sul não tem um volume grande de grandes times. Não tem. Então, você faz um campeonato desse jeito, você murcha o outro também. Lá na Europa acontece a mesma coisa, só que de uma forma diferente, né? Porque você vê uma Roma jogando Liga Europa, já foi o Manchester United, já tem grandes times que disputam a Liga Europa. Mas antigamente, quando era o time campeão que disputava a Champions, né, só o campeão de cada país disputava a Champions. Foi a época que eu joguei lá. Por exemplo, o Barcelona, ou na Espanha, o Barcelona era campeão, o Real Madrid estava na Copa UEFA. Né? A Juventus era campeã, Milan estava na Copa UEFA, Napoli Copa UEFA, Torino Copa UEFA, enfim, a Copa UEFA dos anos 90 para trás, ela era uma Champions B. Com a entrada de um monte de times na Champions, né, vários times na Champions, a UEFA ela caiu bastante. E até Champions, né? Você vê que goleada de 7-2, goleada de 6-1, de times até importantes no cenário. Mas, por exemplo, quem foi campeão alemão ano passado? Foi o Bayern de Munique, né? O Bayern estaria na Champions League. O Bayern Leverkusen provavelmente estaria na Copa UEFA. O Bayern Leverkusen desse ano talvez não seja time de Champions, porque tomar de 7-1, de 7-2 em casa
é meio complicado. Então eu não gosto da Sul-Americana e gosto mais ou menos, mas não acompanho muito a UEFA, ali a Europa também não. E agora tem a Conference League, né? Que é a terceira. Imagina se abrir a terceira liga na América. Liga. E aí o Casão falou bem, né? Só para registrar, você pega times que são de forças não equivalentes, mas grandes times tomando cacetadas do tipo o Benfica tomou de 3-0, o Bayer Leverkusen tomou de 7, fora dentro de casa, né? Estou vendo aqui, o Napoli tomou de 6. É uma coisa meio maluca, né? Meio muito desequilibrado. O Atlético de Madrid tomou 4-0 do Arsenal e por aí vai. O Atlético de Madrid é estranho, né? Porque tomou uma paulada também no Mundial, lembra do PSG? Sim, também tem isso. Lembrando que aí está falando sobre o Sul-Americana, né? Os clubes que ganharam a Sul-Americana, alguns, como o Internacional e o São Paulo, batem no peito e falam: nós somos campeões de tudo, porque ganharam todos os campeonatos, e aí inclui a Sul-Americana. É que antigamente tinha uma equivalência, né? Tinha a Copa Mercosul, lembra? Que a Copa Mercosul. É a mesma coisa que a Sul-Americana, Exatamente. E muito bem. Vamos lá. Então tá aí, o Galo está quase na final. Quase na final é um pouco dizer, mas deu trouxe um bom resultado. Trouxe um bom resultado, exatamente, para ir para a final. Para fechar esse assunto e entrar em outros, quem vai bater no peito, quem vai estufar o peito mais ao final do ano? O Galo campeão da Sul-Americana ou o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil? Putz. É que... Putz, é uma boa pergunta, cara. Responda no chat também. O Casão eu até já sei que ele vai responder. O Casão já falou, não gosta da Sul-Americana. Eu acho legal ganhar a Sul-Americana. Nossa, é uma boa... porque o Cruzeiro também está numa reconstrução, né? É uma boa pergunta, hein? Eu acho que é o Cruzeiro, pelos adversários que terá enfrentado. Pelo caminho, né? Pelo caminho. Fala, Casão. Só uma coisa, eu acho legal ganhar a Sul-Americana. Ah, sim. Eu não acho legal disputar a Sul-Americana. Sim, entendi. Isso. Uma vez que você está lá, porra, você tem que ganhar. Eu acho até que é obrigação do time brasileiro chegar no final. Disputar o título sul-americano. É obrigação. Eu vou te falar que eu fico com o Atlético Mineiro. É mesmo? Sul-Americana. Surpreendente, hein? A galera aqui tá falando que é o Cruzeiro.